dias depois da expedição de exploração à mina, gritam no castelo que o senhor voltou. Rabbit comenta que se atrasaram mais do que o esperado, administrativamente falando. Um breve atraso nas atividades programadas causa perdas significativas. Grid responde que se atrasou mais porque esteve matando todos os monstros que via como parte de seu treinamento, mas terá mais cuidado no futuro. Então confirma Rabbit que, tal como supunha, resultou ser uma mina de mitril amarelo e tiveram sucesso em conquistá-la. Rabbit pensa que agora tem o monopólio da lendária mina de mitril amarelo, a qual nem mesmo o Império tem. Serão capazes de ter uma posição inigualável em termos de alquimia. Decide discutir com Grid a quantidade de dinheiro que precisam investir para desenvolver a mina para a alquimia, mas Grid pede a Rabbit que se encarregue disso junto ao resto dos membros do clã, pois esses garotos sabem muito dessas coisas. Rabbit se emociona porque a capacidade do protagonista de dividir e atribuir responsabilidades é surpreendente, sendo a atitude perfeita para alguém que deseja acumular uma grande fortuna. Então, Grid nota que alguém chegou e cumprimenta Eufemina, que não via há muito tempo. Eufemina escutou que estavam procurando por ela e pergunta se precisam que ela cuide de algo. Grid elogia por ter ajudado tanto na ferraria, mas Eufemina corrige dizendo que agora está ajudando na construção da muralha exterior. Grid dá permissão a Eufemina para descansar e agradece a garota por trabalhar sem descanso. Foi graças a ela que Raiden pôde se recuperar tão rapidamente. Estas palavras envergonham a jovem Eufemina, que não esperava tantos elogios. Grid aproveita o momento e propõe à garota irem de férias ao Reino das Sereias, e também pede que ela traga algumas lágrimas do rei do clã da água, as quais servem para adicionar magia aos itens. Eufemina amaldiçoa o bastardo por suas verdadeiras intenções e sente que não serão férias. Grid exclama que não poderia pedir um favor de graça e oferece o presente como compensação. Eufemina se surpreende ao ver que se trata de um moletom com zíper de classificação única, que serve como capa de invisibilidade. A incrédula garota se emociona ao ver que terá um item como o que o lendário Mestre Kruger fez há 200 anos. Exclama que irá conseguir essas lágrimas imediatamente. Grid deseja a ela uma boa viagem e ressalta que ajudar no crescimento de seus camaradas também é sua responsabilidade. Então ele se dirige à ferraria para cuidar disso. Uma janela informa que Grid extraiu do doppelganger do bosque misterioso de seu inventário de mascotes. O protagonista não pode acreditar que algo tão poderoso se tornou isso. Lembra que o diário dizia que Pacmo reparou, mas o protagonista desconhece completamente a anatomia do doppelganger. Ainda assim, é o sucessor de Pagma. Grid está confiante de que poderá encontrar uma forma de repará-lo, pois precisa fazer isso se quiser estar mais próximo do nível de Pagma. Grid decide começar batendo constantemente nele com seu martelo até que algo lhe ocorra, então ativa a reparação do ferreiro lendário de nível 3 e deixará que este o guie. Uma semana depois, vemos os rapazes fora da ferraria, surpresos porque o protagonista passa tempo na ferraria. Lawel exclama que agora Grid tem menos habilidades para atender como o senhor, devido à estabilização da cidade. Então o som ininterrupto de seu martelo só pode significar uma coisa: batendo no doppelganger, Grid aumenta sua destreza em 5 pontos e sua perseverança em 3 pontos. Grid está concentrado em alcançar grandes feitos, e sua reparação do ferreiro lendário sobe para o nível 4. Após um longo dia de trabalho, Grid suspira exausto, perguntando-se quantos dias levou para terminar. O protagonista teve que usar as pedras potencializadoras que os outros membros obtiveram para ele. Grid queria obter melhores resultados, pois gastou muitas pedras, mas supõe que valeu a pena. Ele melhorou a grande espada do doppelganger e suas botas em 8 pontos. Então pensa que o melhor ganho de todos foi outro: Grid conseguiu reparar o doppelganger, cujo nome ainda não foi estabelecido. Ele é de nível 1 e está confuso. Conta com a habilidade de copiar de nível dominado, podendo copiar perfeitamente a aparência de um alvo com um nível mais baixo que o dele. As estatísticas serão copiadas em 80% e algumas habilidades serão copiadas aleatoriamente. Também pode copiar completamente a aparência de um alvo no mesmo nível que ele, mas neste caso as estatísticas serão copiadas em 50% e algumas habilidades serão copiadas aleatoriamente.
Também pode copiar perfeitamente a aparência de um alvo de nível superior. Neste caso, as estatísticas serão copiadas em 20% e apenas algumas habilidades serão copiadas aleatoriamente. Por último, pode copiar perfeitamente a aparência de seu proprietário, com as estatísticas copiadas em 20% e algumas habilidades selecionadas previamente. A criatura também tem a habilidade de capacidade de linguagem de nível 1, que lhe concede a capacidade linguística de uma criança de nível 1. Também possui a habilidade de semi-imortalidade, que é passiva. Em algum lugar do corpo do doppelganger há um núcleo de energia vital. O doppelganger não morrerá a menos que esse núcleo seja completamente destruído. O protagonista acha isso incrível, pois suas estatísticas base são inferiores às de Noé, mas sua habilidade de copiar é excepcional. Um clone que pode copiar 30% de suas estatísticas permite que ele faça muitas coisas com essa habilidade. Então, o doppelganger pergunta sobre sua própria identidade. Quem sou eu? Quem és tu? A confusa criatura perguntou. O protagonista lamenta que o doppelganger tenha perdido todas as suas memórias devido ao seu estado deteriorado. Grid decide ajudá-lo e responde ao doppelganger que seu nome é Randy. Ele também se apresenta como Grid, seu novo amigo. A palavra amigo parece fazer o doppelganger reagir, que tem uma vaga, mas tranquila lembrança de sua primeira amiga. Randy repete a palavra amigo enquanto começa a tomar forma, transformando-se em sua primeira amiga. Exclama que Randy é um bom nome e que os amigos são bons. O protagonista se surpreende com a aparência que o Andy tinha e fica feliz que o doppelganger goste de seu nome. Até que seus tristes recordações possam ser substituídos por alegres, estarei contigo, pensou Grid, acariciando a cabeça da criatura. Enquanto isso, na cidade, os membros da guilda discutem sobre as missões que os manterão ocupados nos próximos meses. Vander comenta que foi designado para a missão de reconectar o caminho através das montanhas e exterminar todos os monstros lá. Está chateado porque deve haver cerca de 10 ninhos de vermes gigantes por lá e levará muito tempo. Regas, por sua vez, está animado porque tem que investigar uma masmorra de monstros-chefes no oeste. Pon aproveita para perguntar a Lawel se Grid inicia hoje sua jornada. O estrategista responde afirmativamente e explica que o protagonista visitará os campos de cultivo nos arredores do castelo e partirá depois disso. O protagonista também disse a Lawel que o informasse de todos os resultados das atividades programadas. Enquanto isso, nos campos, vemos as plantas reluzindo de vitalidade, quando alguém chama o agricultor Piaro. Trata-se de Grid, por sua vestimenta. Piaro pergunta se ele vai iniciar uma nova jornada. O protagonista exclama que esteve trabalhando em algo e está ansioso para testá-lo, mencionando que a cidade está segura e, portanto, é um bom momento para isso. Isso chama a atenção do espadachim, Grid, que propõe ser seu agente de vingança, pois acredita estar em condições de realizar isso. Grid tem a missão de punir o verdadeiro traidor dos Cavaleiros Vermelhos, de rank SS, Asmoel, que se atreveu a se encontrar secretamente com a Imperatriz e foi pego por Piaro. Piaro e seus homens foram incriminados e rotulados como traidores. Devido a isso ele perdeu seus homens e teve que fugir. Agora, Piaro vive como fugitivo e não tem intenção de perdoar Asmoel. No entanto, é impossível que Piaro leve a cabo sua vingança sozinho, porque seu rosto é muito conhecido no Império. Piaro pediu a Grid que seja seu agente de vingança. As condições da missão são matar Asmoel, o ex-vice-capitão dos Cavaleiros Vermelhos. A recompensa da missão é que a afinidade com Piaro atingirá o máximo, mas se falhar, perderá 6 níveis. Piaro pode sentir que o protagonista está falando sério. Grid pede ao seu amigo que não faça essa cara e Piaro explica que ficou bastante surpreso. Lembra que pediu a Grid, mas não esperava que o protagonista quisesse fazer isso neste momento. O protagonista verifica que a dificuldade aumentou e a recompensa mudou, talvez porque Piaro esteja mais emocionalmente estável. A recompensa agora é a afinidade máxima com Piaro, então, se conseguir, talvez possa transformá-lo em seu subordinado. Piaro adverte Grid que a força do Império é avassaladora, se aproximar de Asmoel será difícil, e lembra ao protagonista que seu estilo de 2 espadas ainda é muito deficiente, então não deve confiar demais. Ainda assim, confia que Grid pode fazer isso e deixa este assunto em suas mãos, exclamando que preparará uma grande festa para seu retorno.
Me levará 20 dias para chegar a Titã, a capital do Império. Então, aproveitarei esse tempo para treinar durante a viagem, exclamou Grid, pedindo que confie que retornará vitorioso. Finalmente, Grid começou sua jornada em direção ao Império, desejando que o Império não o decepcione. Em outro lugar de Satisfi, alguns rapazes discutem se aquela é a tribo U. Não podem acreditar que estiveram se escondendo neste lugar. Sobre um precipício, o rapaz pergunta à sua companheira, Kiki, quantos inimigos ela pode detectar com sua habilidade de olhos de falcão. Aqui nos é apresentada uma jogadora chamada Kiki, com a classe de franco-atiradora. Ela é uma das 10 novatas e a segunda no comando da guilda White Wolf. A garota responde que são cerca de 1.050 pessoas, e metade delas são mulheres e crianças. Aqui é apresentada a identidade do outro rapaz, Veradin, um necromante de nível 281, um dos 10 novatos e mestre da guilda White Wolf. Ele também é um barão do Império Sahara. Este último exclama que não precisarão de uma estratégia, apenas avançará frontalmente contra eles. Kiki menciona que são apenas uma tribo se escondendo depois que o Império lhes roubou suas terras. Questiona se realmente precisam exterminá-los a todos, pensando que isso é demais. Veradin, contrariado, fala que o Conde Cibra ordenou a completa exterminação dos imigrantes, mencionando que se eles não forem capazes de se defender contra 24 pessoas, então não serão capazes de se defender contra mais ninguém. Os membros receberão 12 pontos de contribuição ao Império por cada membro da tribo U que executarem. Além disso, expressa que demoraram uma semana para encontrar seu esconderijo, afirmando que são apenas recursos de que precisam para ascender ao título de Visconde. Ele diz que não são humanos, apenas NPCs, com um tom sombrio. Em seguida, ele ordena à guilda White Wolf que acabe com todos eles. As pessoas da tribo percebem a invasão dos soldados imperiais e alertam a tribo para evacuar. Os jogadores da guilda arrasam a tribo, gritando que é muito divertido obter pontos de contribuição dessa forma, e acabam impiedosamente com uma mãe que tentava proteger seu filho. Kiki acha a situação muito triste, mas nota algo e, sem aviso prévio, vários membros da guilda são massacrados instantaneamente. Veradin não consegue acreditar que um único ataque tenha causado tanto dano, pensando que os membros da guilda que estão nessa missão estão acima do nível 200, e não deveria haver nenhum NPC capaz de enfrentá-los. Ele raciocina que deve ser um jogador e ordena a Kiki que atire. A garota está ciente da situação e atira impiedosamente. O tiro preciso da jogadora atravessa o campo de batalha em um instante e acerta o alvo. Isso me surpreendeu, ouve-se a voz de Grid, enquanto ele deixa cair seu chapéu, sem esperar que houvesse um atirador escondido. Vemos uma missão para resgatar a tribo U. A tribo U foi despojada de suas terras pelo Império. A condição da missão é repelir os invasores. A recompensa será alcançar a máxima afinidade com a tribo. Se falhar em defender, a tribo será extinta. O protagonista não pode acreditar que tenha recebido uma missão oculta enquanto passeava por essa aldeia. Parece que realmente tem sorte para essas coisas. Não acham que massacrar uma aldeia indefesa como essa é demais? Acham que está certo agir assim só porque pertencem a uma nação poderosa? Questiona o protagonista, exclamando que é lamentável que neste lugar exterminem cidadãos comuns, enquanto em sua cidade eles são escassos. Por outro lado, Veradin se pergunta quem será seu adversário. Deveria salvá-los e depois guiá-los até minha cidade, exclamou Grid, decidindo voltar a ser o apóstolo da justiça. Neste momento, também podemos ver que o Pabranium conseguiu deter a bala da atiradora. Enquanto tudo isso acontece, na entrada de Reidan, outro jogador comenta que seu inventário está cheio e está prestes a exceder o limite de peso porque tem caçado por 10 dias seguidos. Ele precisa vender alguns itens e se pergunta por que Reidan é a única cidade desta área. Sim, mudou muito. Há apenas 8 meses, isto era um deserto cheio de monstros, comentou um jogador vestido de branco. Se não me engano, lembro que o novo senhor de Reidan era um jogador chamado Grid. Parece que é muito mais competente que Cibal, disse Kraugel, o primeiro colocado no ranking unificado. Kraugel está impressionado com esses campos de cultivo no meio do deserto, todos em boas condições, e não sabia que algo assim era possível. Então,
ouve uma voz atrás dele. Depois que aceitei acompanhar o Duque, não parei de encontrar pessoas incríveis, exclamou o animado Piaro, perguntando pela identidade do forasteiro. Lembremos que, no capítulo anterior, Grid apareceu para salvar uma tribo do ataque da guilda White Wolf. Os membros da guilda White Wolf insultam o protagonista por ser intrometido. Veradin, por sua vez, tenta lembrar onde viu aquelas lâminas douradas que se movem sozinhas. Os membros da White Wolf atacam o protagonista, lançando várias habilidades contra ele, mas parecem ser inúteis contra Grid. Ao mesmo tempo, as janelas informam que o alvo resistiu. Isso é tudo? Para vocês que estão no nível 200. Deve ser difícil suportar minha presença, já que minha dignidade é de 1500 pontos, exclamou Grid. Então, uma janela informa aos rapazes que perderam seu espírito de luta diante de uma existência incomensurável. Os jogadores não conseguem se mover e sentem que seus corpos estão tremendo. Veradin está impressionado porque o protagonista é capaz de causar um efeito de estado semelhante ao atordoamento apenas com seu olhar, o que o leva a intuir que o protagonista é um jogador com uma classe oculta poderosa. Então, Grid balança sua grande espada e dá duas opções aos rapazes, uma morte rápida ou uma morte lenta. Em seguida, usa sua habilidade de transcendência enlace e acaba com vários membros da guilda White Wolf instantaneamente. A atiradora também não pode fazer nada diante do ataque iminente direcionado a ela, e poucos segundos depois, uma janela informa a Veradin que a membro Kiki também morreu. O mestre da guilda está surpreso porque o protagonista foi capaz de derrotar Kiki, uma das 10 novatas e a segunda no comando da guilda White Wolf, com um único ataque. Então, raciocina que o sujeito deve ser o famoso jogador Grid, do qual tanto ouviu falar. Elevando seu cajado, não pode acreditar que um insignificante duque do lamentável reino eterno ousa atacar sua guilda e começa a mover os corpos de seus companheiros. Aparentemente, usou sua habilidade de necromante e mostrará a Grid a diferença entre o Império e o Reino Eterno. O protagonista raciocina que o jogador que enfrenta é um necromante, pois foi capaz de reviver os cadáveres ao seu redor, transformando-os em seus soldados. Estes últimos voltam a usar suas habilidades contra Grid. O protagonista calcula que não é muito dano, mas se acumulará com o tempo. Não esperava encontrar um oponente assim em sua jornada, então decide encarregar isso ao seu novo amigo. Imediatamente vemos como as habilidades lançadas são reunidas todas em um mesmo ponto. Veradin não chega a compreender o que está acontecendo e pensa que as habilidades estão sendo absorvidas. Mas então vemos que essas habilidades são redirecionadas pela habilidade rotação da esgrima de Pagma, fazendo com que as habilidades voltem e impactem em seus respectivos donos. Veradin volta a perceber a silhueta de Grid entre o caos, tentando tomar-lhe as costas, exclama que os ataques surpresa não funcionarão contra ele. Embora elogie a velocidade de Grid, inesperadamente é impactado por um corte vertical de frente. Este ataque deixa confuso o mestre de guilda, que acreditou ter visto o protagonista atrás de si, mas recebeu o ataque de frente. Ver como você sua cara ao ficar com medo é impagável, não esperava nada do Império, exclamou Grid com um tom de zombaria. Veradin, por sua vez, não pode acreditar que o protagonista também tenha um clone. Lembra que um clone tangível é uma habilidade disponível apenas para um assassino de nível 300 ou superior, então, vendo essa habilidade, Veradin deduz que Grid poderia ser aquele misterioso assassino do qual se diz que foi capaz até de assassinar o número 1 do ranking, Kraugel. Ainda lembra que o assassino número 1 ainda não revelou seu rosto e essa pessoa é Fakir, não Grid. Além disso, os assassinos não usam uma grande espada. O protagonista, por sua vez, se desculpa com Randy por fazê-lo lutar, mas o Doppelganger pede a seu querido amigo que não se preocupe. O necromante começa a avaliar que o clone fez com que perdesse 20% de sua vida com um ataque. Ele é um necromante com pouca defesa, então, se perdeu tão pouca vida, deduz que o corpo real não deveria ser muito forte. Grid também calcula que o poder de ataque de Randy é apenas 30% do que ele tem, mas ainda assim seu ataque deveria ter causado mais dano. Randy deve ter diminuído o poder de seu ataque para medir a força do inimigo. Sem dúvida, seus instintos de combate, após 100 anos de experiência, são surpreendentes.
O necromante menciona que está surpreso porque Grid foi capaz de usar um clone de alto nível e ao mesmo tempo uma grande espada. Mas isso só é possível para o protagonista. Para Veradin, no entanto, não importa quem seja, já que, se falarem de números, ele tem muitos a seu favor. Este ato irrita sobremaneira Grid, que não pode acreditar que o tipo tenha usado os corpos da tribo como marionetes. Rand se dispõe a proteger seu amigo, mas Grid pede que espere um momento, explicando que só matarão aqueles que estão armados. Não podem permitir que os membros da tribo sofram mais do que já sofreram. Grid sabia que esse tipo de classes existiam, mas não sabia que seus usuários eram tão repugnantes. Decide que, para não ver mais esse tipo de cenários repugnantes, acabará com bastardos como este. Grid não pode perdoar as pessoas que tratam os NPC como se fossem brinquedos. Após isso, ele se lança ao ataque junto a Rand. O Doppelganger faz uso da esgrima de Padma, enquanto Grid continua avançando. Rand acaba com vários inimigos em um instante e o protagonista salta diretamente para Veradin. O jogador chama ingênuo ao protagonista por acreditar que os nigromantes são fracos no combate corpo a corpo, exclamando que valeu a pena completar a missão de grau S mais há alguns meses e tira um osso de Dantalian de seu inventário. Grid não sabe o que está por acontecer, mas é imediatamente impactado por um golpe poderosíssimo que consegue bloquear com dificuldade com sua espada. Grid retrocede pelo impacto e raciocina que, se não tivesse bloqueado com sua espada, seu corpo estaria feito em pedaços. Uma criatura dá um grande passo no chão e Veradin revela que não passou muito tempo desde que o adquiriu, então ainda está incompleto. Com um osso de Dantalian como meio, o 25º demônio Dantalian despertou como um morto-vivo de seu sono. O nigromante exclama que isso é mais que suficiente para fazer com que Grid volte ao pó. O demônio Dantalian lança sua ofensiva contra Grid. O protagonista está impressionado porque são apenas golpes diretos, mas cada golpe causa uma onda de choque massiva. Não lhe dá tempo para recuar, o dano físico puro está destruindo seu corpo. Então, tenta se proteger com sua espada dos ataques do demônio, já que se for dominado será completamente destruído por esse poder destrutivo imenso. Veradin, por sua vez, ordena a Dantalian usar seu as na manga, o rugido brutal. Grid tentou ocultar sua identidade o máximo que pôde durante sua jornada até aqui, mas parece que vão descobri-lo quando Mal entrou no Império. Dantalian utiliza sua poderosa definitiva contra Grid, causando uma grande explosão. O necromante já começa a celebrar suas vitórias, zombando de Grid por estar muito confiante. Não és tu que estás confiando, só por ter um pedaço incompleto de osso, perguntou a voz de Grid a Veradin, que está incrédulo porque o protagonista conseguiu sobreviver. O protagonista revela que estava confiante porque pensou que poderia lidar com isso mantendo um perfil baixo e agora parece estar equipado com todos os seus itens. O necromante começa a se preocupar e ordena a Dantalian que destrua completamente Grid. O protagonista começa a realizar uma dança de espada e revela que já enfrentou um grande demônio, então um pedaço de osso não é um desafio para ele. Finalizando sua dança de espada, menciona que as chamas de Elgal eram muito mais aterrorizantes. Após isso, utiliza sua habilidade pináculo da esgrima de Padma. Enquanto isso, em Heidan, Piaro pergunta pela identidade do forasteiro Kraugel. Ele se apresenta como um aventureiro ordinário, promete que não é uma pessoa estranha e pede ao agricultor que não se preocupe. Ao que por dentro, não entende por que um agricultor lhe falaria tão repentinamente, deduzindo que deve estar alerta, pois é difícil para os forasteiros chegar até este lugar. Embora pense que deve ser impossível para ele despertar a preocupação de um NPC, já que sua reputação é muito alta e é a única pessoa que pode usar a loja de reputação. Do nada, Piaro exclama que os passos que o rapaz está dando não são os passos de um aventureiro ordinário. Kraugel fica em guarda ao notar que o NPC reconheceu a habilidade de passos de luz branca de sua classe de espadachim branco. Questiona quem diabos é este agricultor. Tenta explicar que é um pequeno truque que aprendeu depois de caminhar bastante e expressa que o único estranho ali é o senhor agricultor, já que pôde reconhecer seus passos. Decide perguntar diretamente por sua identidade. Piaro raciocina que, para se tornar o santo da espada, tem estado esperando por pessoas fortes como este rapaz e se dispõe a se apresentar. Mas então alguém chama o senhor Piaro para avisar que a comida está pronta.
Piaro pede aos rapazes que comam primeiro, já que ele está no meio de uma conversa. Piaro tenta se apresentar novamente ao jovem, mas então é chamado por outra pessoa que lhe lembra que o Sr. Rabbit pediu para buscar mais fontes de água. Piaro começa a perder a paciência e exclama que, se não é algo de vida ou morte, não o incomodem. Kraugel, por sua vez, deduz que Piaro é um geólogo e esta deve ser a razão pela qual tem uma visão tão aguçada. Explica que só quer visitar a loja geral para continuar sua jornada e se despede de Piaro, mas se vira imediatamente ao sentir uma grande presença, então salta a grande velocidade, conseguindo esquivar de um golpe do agricultor. Aterrissa no chão com muita agilidade e questiona ao NPC que tipo de descortesia é essa. Tal como Piaro supunha, o jovem tem um movimento de pés muito bom, exclamando que será complicado explicar tudo e irá direto ao ponto. Primeiramente, se desculpa por atacá-lo dessa forma. Enquanto isso, no confronto de Grid, o ataque de Pináculo atravessa o demônio e vai direto para Veradin. O grande corte da espada impacta diretamente no necromante, acabando com ele com um único golpe. Então, a voz de Piaro é ouvida explicando que a pessoa que treina com ele está viajando e não voltará por um tempo. Ele comenta que o jovem Kraugel parece ser um bom substituto e não pode deixar passar essa oportunidade. Exclama que ele também tem coisas a fazer e não permitirá que ele entre em Raiden se não o derrotar. Kraugel toma distância e se prepara para um confronto iminente. Ele pensa que se não fossem por suas habilidades de sentidos aguçados e passos de luz branca, não teria sido capaz de esquivar aquele ataque repentino. Então, Kraugel reage a tempo e esquiva outro golpe de Piaro com a enxada. O agricultor consegue alcançar a grande velocidade de Kraugel e se iguala ao ranquear número 1. Ele nota que a arma do agricultor está fortalecida com Ki e não pode acreditar que foi forçado a sacar sua espada com uma ferramenta do campo. Habilmente, ele bloqueia os contínuos golpes de Piaro. Aqui é mostrado que a espada de Kraugel é a presa branca, a arma favorita de um dos 33 grandes demônios, Drazion, que perdeu sua verdadeira forma após ser derrotado por Miller, o Santo da Espada. Piaro exclama que é difícil acreditar que o jovem tenha sido capaz de bloquear sua enxada tão facilmente, definitivamente não é um aventureiro comum. Kraugel responde que isso é uma insolência contra alguém que queria passar pacificamente por esta cidade e ameaça o agricultor dizendo que se arrependerá. Piaro não acredita no mesmo e o espadachim branco se surpreende porque sua espada foi imobilizada. Ele não pode permitir isso e se livra do agarre de Piaro, mas seu ataque é esquivado pelo agricultor. Piaro se surpreende porque o jovem atacou imediatamente após se libertar do agarre, mas viu que o jovem queria atacar seu pescoço e perna esquerda ao mesmo tempo em um único movimento não é muito bom. Piaro cria distância com Kraugel fazendo um amplo movimento com sua enxada, que o ranquear consegue esquivar. Piaro revela seu desejo de se tornar o Santo da Espada e solicita um duelo formal contra o jovem. Kraugel também quer se tornar o Santo da Espada. Ele foi capaz de obter o título de candidato a Santo da Espada graças a seu minucioso e difícil treinamento, mas não conseguiu chegar à quinta etapa e está estagnado na terceira etapa. Ele grita para Piaro que a posição de Santo da Espada só pode ser obtida com muito esforço e entrega total, não é algo que um simples agricultor como Piaro deve mencionar tão descaradamente. Após isso, ele lança um ataque com sua habilidade de espada meteoro, que gera uma onda de ki que desce como um meteoro. Piaro se emociona com a habilidade do jovem em canalizar uma habilidade no ar e recebe o impacto da habilidade com sua enxada, causando uma grande explosão. Todo o corpo de Piaro está tremendo de emoção, pois fazia muito tempo desde que o espadachim sentiu essa sensação tão intensa. Kraugel está impressionado porque o espadachim não usou nenhuma habilidade para deter seu ataque, bloqueando sua espada meteoro com uma simples ferramenta agrícola, preparando um contra-ataque. Ele confirma mais uma vez que o cara não é um agricultor comum, mas Piaro esquiva o ataque de Kraugel ao mesmo tempo em que toma suas costas a grande velocidade. O jovem calcula que o chefe mais difícil que enfrentou até agora é o grande demônio Drazion, mas este agricultor está no mesmo nível, bloqueando o ataque de Piaro. Ele deduz que deve ser algum tipo de mestre eremita e maldiz sua sorte por encontrá-lo. Piaro também calcula que o jovem é mais forte do que qualquer oponente que enfrentou até agora, gritando que não tem dúvidas e entre risadas exclama que o jovem o ajudará a se tornar o Santo da Espada. Mas então, Kraugel consegue impactar o movimento que tira o chapéu de Piaro.
O corte atinge a testa de Piaro e este último está impressionado porque o jovem foi capaz de agir tão rapidamente, apesar de mudar a mão que empunhava a espada. Um gênio que é capaz de decifrar rapidamente o padrão de ataques e as habilidades de seu oponente, alguém com uma velocidade de reação surpreendente e movimentos precisos. O deus do controle ou o imperador do contra-ataque. Tinha muitos apelidos, mas Kraugel tinha um apelido único, algo que só se aplicava a ele: Kogel, o céu sobre o céu. O espadachim branco menciona que a esgrima que usa equipamento agrícola é muito feroz, mas está longe da esgrima do santo da espada. Piaro entende que o jovem foi capaz de decifrar e contra-atacar as técnicas de esgrima do Império em um curto período de tempo. Então, ele se dirige a um espantalho onde guardava sua espada e exclama que terá que lutar a sério. Afinal, foi ele quem solicitou um duelo. Desembainhando sua espada, ele exclama que ainda falta muito para ser o santo da espada, mas pede ajuda a Kraugel e decide usar sua habilidade de esgrima incomparável. Os sentidos de Kraugel percebem que o agricultor agora lutará a sério. Então, Piaro ataca sem aviso prévio e desfere uma série de estocadas contra Kraugel. O ranqueiro sente que as estocadas são rápidas, ele aperfeiçoou o básico a tal ponto que Kraugel ainda não consegue compreendê-lo. Piaro elogia os excelentes conhecimentos sobre a espada de Kraugel e se aproxima para fechar a distância. Kraugel recua usando seus passos de luz branca para tentar mitigar o ataque que vem. Piaro ativa o primeiro estilo de sua esgrima incomparável e se eleva sobre o jovem. Kraugel não pode se mover devido ao poderoso ki de Piaro e não poderá evitar o ataque, então decide enfrentá-lo diretamente e usa sua habilidade de espada tormenta. Ambos os espadachins impactam seus ataques, causando uma grande explosão. Os outros agricultores observam o confronto e podem ver que o Sr. Piaro está muito violento hoje. Embora seja a primeira vez que vem alguém pressionar tanto o Sr. Piaro, um dos trabalhadores vê um pássaro monstro e está preocupado que ele coma as plantações de trigo. No entanto, seu companheiro pede para não se preocupar. Então, o infeliz monstro é atingido por um golpe elétrico e cai imediatamente no chão. Alguém exclama que as colheitas foram arruinadas novamente e não entende por que o Sr. Piaro escolhe lutar nos campos que ele trabalhou. Os agricultores lembram que o Sr. Piaro disse que dessa forma teria mais trabalho a fazer como treinamento, mas repreendem o rapaz, pois ele também acabou de destruir outra colheita. O jovem Brand exclama que os agricultores devem ser fortes, deixando os agricultores sem palavras. Por um lado, tem uma briga que está destruindo completamente um campo de cultivo e, por outro lado, tem o cadáver de um monstro, e ainda assim Hayden está em um grande período de paz. Piaro revela que ninguém havia sobrevivido ao seu primeiro estilo de esgrima incomparável, mas o jovem saiu ileso de seu ataque. Kraugel raciocina que usou sua habilidade passiva de domínio avançado de espada de nível 7, a espada de Ki, e os efeitos de seu título de candidato a santo da espada para se fortalecer. Piaro, por sua vez, nota que ainda há restos de Ki da habilidade espada de tormenta que o rapaz usou. Se tivesse todo o seu poder, poderia lidar com os restos em um instante. Também supõe que, se sua espada estivesse em boas condições, melhoraria seu desempenho. Piaro nunca havia dado importância ao seu equipamento, mas este oponente o ajudou a compreender sua importância. Kraugel lança uma habilidade, enquanto está irritado com a expressão relaxada que Piaro teve em seu rosto durante todo o confronto. Então, usa sua habilidade de ascensão terrestre, pegando Piaro de surpresa. O NPC está surpreso com a habilidade do rapaz de ser capaz de mudar seu ataque horizontal por um ataque ascendente. Mas então começa a usar sua esgrima incomparável, fazendo uso do quinto estilo da esgrima e lançando vários ataques que desfazem a habilidade do jovem. O jovem percebe que o agricultor usou novamente um poderoso ataque de Ki intangível, mas desta vez são 9 e não poderá bloquear todos. Então, Kraugel se cobre para tentar minimizar o dano, mas uma janela informa do grande dano que ele acabou recebendo. Piaro, por sua vez, está surpreso com a decisão do rapaz de não esquivar deles. Kraugel confirma que o poder de ataque do senhor é maior do que esperava, seu poderoso Ki faz com que a armadura lendária de Kraugel seja inútil. Mas agora que Piaro cortou sua carne, o ranqueiro está disposto a cortar os ossos do agricultor, raciocinando que a habilidade que está prestes a usar mostra apenas seu verdadeiro poder sob a luz da lua, mas o ranqueiro não tem outra opção e a usará sob a luz do sol.
Lançando sua habilidade, ele não está disposto a jogar fora todo o esforço que colocou até agora. Os pés do espadachim branco começam a brilhar à medida que caminha. Piaro lembra que esses eram os movimentos de pés que o rapaz estava usando quando chegou a Raiden. Então, Kraugel usa sua habilidade de espada de lua ascendente, após o que emite um luminoso raio de luz de sua espada. Piaro fica deslumbrado pela luz e se pergunta se o rapaz desapareceu. Mas então Kraugel aparece em suas costas. Ele se move a uma grande velocidade e Piaro não pode vê-lo sob a luz do sol. Enquanto o rapaz se desloca, Piaro deduz que ele deve estar usando a refração da luz, confirmando que o jovem está no nível dos mais poderosos, mas se confiar em seus olhos, poderá fazê-lo. Então, do nada, Kraugel desaparece da vista de Piaro instantaneamente, deixando o espadachim chocado, confirmando que não pode seguir seus movimentos. Pensa que isso é perigoso e terá que se concentrar na defesa e se preparar para qualquer coisa. A espada do especialista perdeu seu brilho enquanto estava dormindo em sua bainha, mas assim como o nome de uma espada não muda só porque enferrujou, sua força continuava inigualável. No entanto, aquele que era inigualável começou a suar frio. Depois de muito tempo, Kraugel conseguiu atravessar Piaro pelas costas. Aquela pessoa que foi capaz de dominar o espadachim mais forte do continente sem medo em seu coração foi Kraugel, o espadachim que se destacava entre mais de 2 bilhões de jogadores. O combate continuou depois que Piaro recebeu uma prova da habilidade do espadachim branco. Piaro não pode acreditar que exista uma pessoa como ele, está em um nível completamente diferente. Pode ter sido apenas por um momento, mas o NPC não pôde seguir seus movimentos nem detectar sua presença. Piaro perdeu a expressão calma em seu rosto e a substituiu por uma de preocupação. Kraugel, por sua vez, confirma que, tal como esperava, o poder da habilidade é muito deficiente sob o sol. Mesmo agora que conseguiu acertar um golpe completo, só infligiu 30% de seu poder de ataque normal. Está surpreso porque Piaro pôde se defender rapidamente de seu ataque com Ki. Por um momento, pensou que tinha sido capaz de mudar o curso da luta. Depois desse ataque, o agricultor foi capaz de desviar constantemente a trajetória de sua espada, e Kraugel não pode balançar sua espada como queria. Nunca imaginou que um simples agricultor pudesse ser tão poderoso. Não tem mais opção e deve admitir que a esgrima de Piaro é superior à sua. Mas então bloqueia decidido um ataque de Piaro e exclama que a batalha ainda não terminou. Mas Piaro decide encerrar ativando o terceiro estilo de sua esgrima incomparável, causando uma explosão de Ki que assusta Kraugel. Piaro consegue atravessar a defesa de Kraugel e impacta um poderoso golpe com sua espada, causando muito dano no espadachim branco, e uma janela informa que ele recebeu 15.800 de dano. Kraugel perdeu metade de sua vida por uma espada enferrujada e confirma que o agricultor é um monstro. A Kraugel só resta metade de seu mana e não pode se dar ao luxo de prolongar isso. Então, assume uma posição de combate e sua espada começa a brilhar novamente. Piaro pode sentir que o jovem está reunindo uma quantidade imensa de energia em sua espada. Então, Kraugel pega sua arma e faz uso da habilidade de espada de luz branca. Um brilhante raio de luz é projetado da espada do jogador e deslumbra Piaro completamente. A luz bloqueia completamente a visão do espadachim. É então que Kraugel se lança para acabar com o combate. Piaro esquiva o golpe, apesar de ter perdido seus sentidos. Está impressionado pela grande quantidade de trunfos que o jovem tem. Sente que deve afastar seus medos antes que ele morra. Então, Piaro libera uma grande quantidade de energia, volta a fazer uso de sua esgrima incomparável, desta vez usando o quarto estilo e pega o espadachim branco de surpresa. Kraugel não entende o que está acontecendo, mas sua espada está sendo atraída por uma espécie de força magnética de Ki. Não pode escapar disso apenas com força, e Kraugel não poderá resistir. Além disso, já usou quase todo o mana que lhe restava. Mesmo assim, pega sua espada com força, não disposto a que Piaro a rebate. Usa suas últimas forças para usar a habilidade de desgarro do céu e libera um poder imenso. Ambos os espadachins colidem suas espadas e liberam uma energia avassaladora. Então, uma janela informa que a durabilidade da espada presa branca diminuiu em 213 pontos. Isso surpreende Kraugel, pois a durabilidade da espada diminuiu 60%,
E mesmo assim Piaro não recuou nem um pouco. Se usar sua super sensibilidade e o caramelo doce da loja de reputação, talvez tenha uma chance. O caramelo doce aumenta temporariamente todas as estatísticas em 30%. O poder de combate será duplicado. É um item exclusivo da loja de reputação. No entanto, Kraugel lembra que, além dos grandes demônios que foram enfraquecidos após serem derrotados por Mler, ainda restam 29 grandes demônios e dragões. Ele questiona se realmente deve usar sua espada e um item tão caro contra um simples agricultor. Decidindo aceitar a derrota, a espada de Kraugel voa pelos céus e o jogador admite sua derrota. Ele nunca imaginou perder para um agricultor, especialmente quando veio apenas para limpar seu inventário. Piaro guarda sua espada, exclamando que foi uma grande luta. Kraugel pede para ele terminar o combate matando, mas Piaro se recusa, explicando que não tem motivos para fazê-lo. O jogador questiona o uso do instinto assassino durante o combate, e Piaro se desculpa, explicando que era necessário para que o jovem lutasse seriamente contra ele. Kraugel está curioso sobre a pessoa que o Duque Grid é para enviar alguém como Piaro para os campos de cultivo. Piaro revela que não é subordinado do Duque Grid e explica que seu trabalho como agricultor faz parte de seu treinamento, e encontrar fontes de água é apenas uma cortesia para o Duque. Ele propõe a Kraugel que o ajude, pois tem a impressão de que o jovem pode se tornar mais forte rapidamente se treinar com ele. Kraugel confirma que quer se tornar mais forte, mas não acredita que essa seja a forma correta de fazê-lo. Piaro exclama que trabalharão no campo de manhã e treinarão à tarde, garantindo que o jovem se tornará mais forte e propondo fazê-lo por um mês. Uma janela mostra a missão oculta de treinamento divertido e emocionante vivendo com os agricultores de Heidan. As condições da missão são viver com Piaro por um mês. Kraugel deve seguir estritamente sua rotina de trabalho e, como recompensa, obterá a habilidade de agricultura e avançará para a próxima etapa de candidato a Santo da Espada. Esta missão deixa o jovem prodígio sem palavras, pois não pode acreditar que avançará para a quarta etapa de candidato a Santo da Espada. No final, encontrar esse agricultor não foi tão ruim, e Kraugel pensa que um mês é pouco tempo para encontrar uma oportunidade de superar seus limites, decidindo aceitar a missão oculta. Nesse dia, o ranquear número 1 se tornou um agricultor de Heidan. Enquanto isso, o protagonista percebe que não deu muita importância a essa missão, apenas por ser de qualificação A, mas acabou sendo mais difícil do que esperava. Bastaram 25 pessoas para que sua saúde e resistência diminuíssem 15% por causa de um sujeito chamado Veradin. O protagonista teve que lutar contra muitos cadáveres, e seu poder de combate individual estava à altura dos membros do clã Overgiared. Foi a primeira vez que o protagonista lutou contra um necromante, e ele acredita que incluir algum item anti-mortos no conjunto de acessórios do guardião não é uma má ideia. O conjunto de acessórios do guardião acabou sendo mais útil do que o protagonista imaginava, já que sua estatística de indomável agora ultrapassa os 1000 pontos, e ele só pôde notar seu efeito recentemente. No entanto, o que mais surpreendeu o protagonista foi o desempenho de Randy, e ele agradece ao Doppelganger por tê-lo protegido, mesmo que só seja capaz de copiar 30% de suas estatísticas, foi capaz de lutar contra usuários de level 200 aproximadamente. O protagonista promete a Randy que tentará não envolvê-lo muito nas próximas batalhas, mas o Doppelganger exclama que gosta de proteger seu amigo, pois os elogios o fazem feliz. O momento é interrompido por Noé, que aparece gritando que também quer lutar. Grid percebe que Noé já está no nível 143, seu chifre está maior e está adquirindo uma aparência mais demoníaca. O protagonista ouviu dizer que, se um jogador aumentar seu poder demoníaco matando outros jogadores, é possível que ele seja capaz de entrar no inferno. O protagonista tenta elogiar Noé, dizendo que não tinha motivos para fazer com que sua preciosa arma secreta enfrentasse insetos insignificantes, e esse comentário alegra o gato. Randy, por sua vez, quer brincar com Noé. É então que alguém da tribo chama a atenção de Grid, o chama de herói e se apresenta como o chefe da aldeia. Ele quer agradecer ao protagonista por salvar a tribo, mas não sabe como retribuir. Uma janela informa que a missão de resgatar a tribo foi concluída e a afinidade do protagonista atingiu o máximo com a tribo. Isso parece uma excelente conquista para Grid. O protagonista decide usar a espada do Grande Senhor para ver se há pessoas talentosas entre os membros da tribo.
Imediatamente, janelas aparecem sobre cada membro da tribo e o protagonista se surpreende porque os NPC têm uma média de 100 pontos de inteligência, mas a maioria dos membros da tribo tem cerca de 300. Se o protagonista agir corretamente, é possível que possa recrutar poderosos magos entre eles. No entanto, algo chama a atenção de Grid, uma garota de 11 anos chamada Varin, que tem o título de último membro da família real da tribo U e está no nível 7. As estatísticas da garota são muito baixas e ela ainda não tem habilidades, mas o crescimento de sua estatística de inteligência pode chegar até 1890 pontos. Grid se surpreende com o fato de a garota ser da realeza e ter um potencial de inteligência excepcional. Agora, o protagonista não pode ajudá-la a aumentar essa estatística, mas se encontrar alguma forma, a garota será de grande utilidade. Grid menciona que ouviu dizer que o Conde Cibra é o senhor dessas terras e pergunta aos aldeões se acham que ele tentará atacá-los novamente, pensamento que é confirmado pelo chefe da tribo. Grid se apresenta como Duque Senhor de Heidan, que faz parte do Reino Eterno, e faz uma proposta aos aldeões: que tal se tornarem cidadãos de Heidan? O chefe da aldeia argumenta que Grid é um duque alheio ao Império e não quer incomodá-lo, pois o Reino Eterno não permitiria, para não irritar o Império. Grid propõe fazer isso em segredo, explicando que Heidan é seu ducado e nem mesmo a família real pode intervir diretamente. Ele promete aos cidadãos que não serão discriminados em Heidan. Essas palavras emocionam a tribo, que não sabe como poderá retribuir a gentileza do duque. Grid pede a Lawel que envie alguém para guiar 930 pessoas do Império para Heidan. O estrategista responde que é uma grande quantidade de pessoas e só consegue pensar em uma pessoa para esse trabalho. Grid acredita saber a quem o estrategista se refere, mas pede que envie alguém mais sociável. O estrategista explica que todos estão muito ocupados em Heidan e ele é a única pessoa entre os cavaleiros que pode convocar onde Grid está e que pode ajudar com esse assunto. O protagonista observa sua lista de cavaleiros e não pode acreditar que todos estejam ocupados. Embora Lawel exclame que é uma sorte que a única pessoa disponível também seja a pessoa perfeita para essa tarefa. Então, Grid utiliza sua habilidade de convocar cavaleiros para chamar Fakir. Lawel, mencionando que sua habilidade para armar armadilhas e analisar rapidamente a situação das sombras é perfeita para isso. Grid estranha o fato de Fakir estar usando apenas uma armadura de couro e pergunta sobre a outra. Fakir explica que está mais acostumado com essa e que, se usar a outra, poderia se distrair e baixar sua guarda. O protagonista pede ao seu cavaleiro que guie essas pessoas para Heidan, explicando que será uma viagem longa, mas confia em Fakir. O assassino aceita a proposta, mas pergunta o que Grid fará. O protagonista responde que Lawel pediu para obter um item durante essa viagem e também que deve visitar o conde que permitiu que isso acontecesse. Devo ver com meus próprios olhos o que lhes dá o direito de tratar assim as pessoas, exclamou o protagonista, disposto a descobrir a grandeza deste lugar chamado Império. É então que nos dirigimos para o clã White Wolf, onde discutem que não apenas falharam em sua missão, mas o clã inteiro foi derrotado por um único indivíduo. Os membros do clã se desculpam com Veradin e supõem que se tivessem resistido um pouco mais, talvez tivessem vencido. O mestre do clã explica que o resultado foi inevitável. Ao contrário do que dizem os rumores, o controle de Grid era excelente, razão pela qual, mesmo incluindo Kraugel na comparação, Grid é habilidoso o suficiente para competir pelo título de mais forte. Kiki, por sua vez, exclama que a forma como um duque do Reino Eterno passeia pelo território do Império é uma provocação. Supõe que se o relatarem ao Conde Cibra, provavelmente ele não seria capaz de voltar para casa são e salvo. Então, Kiki pergunta ao mestre do clã o motivo pelo qual não o relataram. Veradin menciona que passou tempo desde que um objetivo captou sua atenção e quer observar seus movimentos um pouco mais. Ele pede a seus companheiros que não se preocupem, já que inevitavelmente Grid se encontrará cara a cara com o Conde Cibra. Comenta que ninguém entra em uma casa alheia sem um objetivo em mente. Então voltamos a Grid, que está diante do castelo do Conde Cibra, raciocinando que só precisa obter uma coisa deste lugar. Lembra que sua má reputação foi elevada por matar esses jogadores e por pouco não o deixaram entrar na cidade. O protagonista levou 4 dias de caça para diminuir sua má reputação e poder entrar na cidade sem problemas.
Supõe que pelo menos aproveitou todo esse tempo para treinar seu estilo de duas espadas e aumentar os níveis de Randy Noé. Mas algo chama sua atenção, a ave mensageira que Irene envia semanalmente a Grid. O protagonista se surpreende porque já passou uma semana desde a última vez. Pensa que deve ler esta carta depois, já que neste momento precisa completar a missão que tem diante de seus olhos. Grid para em frente à entrada do castelo e alguns soldados perguntam por sua identidade. Os soldados podem sentir a grande presença do protagonista e perguntam por seu objetivo. Grid responde que veio para exterminar o Estripador e as janelas mostram que sua dignidade é de 1522 pontos, enquanto sua reputação supera os 25.000 pontos. Os soldados se surpreendem porque o jovem vai sozinho e sem ajuda atrás do Estripador. Permitem que ele entre e o levarão à presença do conde. O protagonista seguiu o conselho de Lawel e veio a este lugar em vez de ir diretamente para a capital do Império Titã. Lembra que o estrategista mencionou que no porão do castelo do Conde Cibra está o Estripador, um monstro que é metade homem, metade demônio, e Grid lembra que deve obter uma parte ocular do Estripador, custe o que custar, pois esse item tem o potencial de mudar o curso de uma batalha. O protagonista decide que primeiro precisa descobrir que tipo de pessoas são o Conde e o Estripador. Os soldados se apresentam diante do Conde e informam que há um candidato para participar da incursão contra o Estripador. O Conde responde que eles chegaram em um momento ruim, pois estava prestes a arrancar um bom grito desse sujeito. Aqui nos é mostrada a identidade do Conde Cibra. Grid não pode acreditar que o sujeito desfrute torturando pessoas moribundas. Ele pode deduzir que o Conde não tem nenhum remorso pelo que fez à tribo. O Conde está surpreso, pois percebe no protagonista uma elegância e dignidade comparável à da família imperial, mas pensa que é impossível que alguém da família imperial venha a um lugar como este apenas para matar um monstro. O Conde pede a Grid que não dê importância à situação, explicando que estava apenas punindo esse sujeito por derramar água em sua garrafa de álcool favorita. Ele comenta que os malditos camponeses não sabem o quanto essas coisas o incomodam e pergunta a opinião de Grid. O protagonista pede para deixarem as conversas de lado e o levarem até onde está o Estripador. O Conde lembra que enviou um pedido de extermínio contra o Estripador aos Cavaleiros Vermelhos, então não se importa se essa pessoa terá sucesso ou não. Ele se pergunta em quantas peças o Estripador deixará esse sujeito arrogante. Mais tarde, no porão, confirmam a Grid que aquele é o lugar. O Conde revela que cerca de 800 cavaleiros, mercenários e magos morreram tentando exterminá-lo. Ele também informa a Grid que o espaço é muito pequeno lá dentro, e por isso é impossível trazer todo o batalhão. O protagonista pergunta se isso é verdade, como puderam aprisioná-lo ali. O Conde relata que originalmente o Estripador era um humano, e não precisaram trazê-lo até ali, pois ele já estava lá. Simplesmente fecharam a porta. Ver uma criatura tão interessante e saudável no mercado de escravos não é comum, então ele o comprou. Ele queria saber quantas chicotadas ele aguentava antes de morrer e comparar com o que os camponeses aguentam. O Conde explica que ele era muito resistente, e graças a ele pôde aprimorar suas habilidades para brincar mais tempo com os outros camponeses. No entanto, um dia um camponês que estava amarrado ao seu lado morreu, e o Estripador ficou furioso como nunca antes. Talvez ele conhecesse aquele camponês, pois depois de vê-lo morrer, ele se transformou em um monstro imediatamente. Então o trancaram naquele lugar, e depois descobriram que era uma espécie meio homem, meio demônio. O Conde está cansado de todos os terríveis rumores que se espalharam por causa desse monstro, e exclama que se o protagonista for capaz de se livrar dele, lhe dará uma recompensa. Grid recebe a missão de Rank S+, de exterminar o Estripador. O Conde Cibra se regozija torturando seus escravos. Certo dia, comprou do mercado de escravos um indivíduo meio homem, meio demônio, e o torturou como um de seus brinquedos. Esse indivíduo meio homem, meio demônio viu morrer alguém com quem havia formado laços no mercado de escravos. Depois disso, se transformou em um monstro chamado o Estripador. Por favor, exterminem o Estripador, um monstro que busca assassinar todos os humanos. As condições da missão são matar o Estripador, e como recompensas, obterá brincos de quartzo negro, mas se falhar, perderá 6 níveis e sua reputação cairá 1000 pontos.
Grid raciocina que é melhor se livrar desse perigo potencial agora, então aceitará a missão. Mas há outra coisa que não lhe agrada. O Conde menciona que fecharão a porta como precaução em caso de emergência, e pede a Grid que os avise quando terminar. Grid equipa seus equipamentos e lembra que Lawel disse que Pon, Regas e Fakir poderiam completar juntos essa missão, mas confiava que o protagonista pudesse fazê-lo sozinho. Grid pensa que não é hora para isso, mas tirando a carta de sua esposa, decide lê-la para relaxar antes do combate. Irene se dirige ao protagonista como amor e revela que está constantemente preocupada com o bem-estar de Grid. Grid lê a carta que sua esposa escreveu com tanto carinho, e parece que Irene quer que o protagonista seja a primeira pessoa a receber essa grande notícia. Mas Grid fica completamente em branco ao ler a carta. Nas instalações do Grupo SA, discutem sobre as tarefas agendadas para o dia de hoje, incluindo a próxima competição internacional. Então, um dos executivos dá um forte golpe e pede para deixar de lado a agenda, exigindo uma explicação sobre o outro assunto. Como é possível que um jogador tão imaturo como Grid tenha conseguido acesso a esse precioso evento? Exclama que esse maldito jogador enviou centenas de e-mails acusando-os de manipular o jogo e afetar negativamente a fabricação de seus itens. Embora seu colega tente tranquilizá-los e explique que ele também pensava como eles no início, se revisarem os recentes feitos, o protagonista não apenas melhorou suas mecânicas de jogo, mas também amadureceu como pessoa, e, mais importante ainda, o jogo qualificou como mais apto para esse sistema. Satisfy chegou à conclusão de que Grid é capaz de lidar com isso. Então, uma janela informa ao protagonista que Irene está grávida. Parabenizam Grid pela gravidez de sua esposa. Desde aproximadamente um mês, tenho tido constantemente náuseas. Quando fui ver o médico, ele me disse que eram sintomas precoces de gravidez. Estava imensamente surpresa ao saber que fui abençoada com um filho do meu amado, escreveu Irene na carta. Enquanto o estripador avança em direção a Grid, o protagonista não consegue assimilar a notícia de que sua esposa está grávida. Distraído pela notícia, é atingido por um chute do monstro. Grid não pode acreditar que terá um filho. Aqui nos mostram o rosto do estuprador. Nas instalações da Satisfy, questionam ao diretor Júnior sobre o sistema de criação ser algo exclusivo para jogadores maduros. Explicam que o sistema de criação da Satisfy é diferente dos jogos simuladores de criação, nos quais os jogadores podem se livrar de seus personagens se ficarem entediados. Mas, visto que cada NPC da Satisfy tem emoções humanas, o sistema de criação de um filho na Satisfy é semelhante à criação na vida real. Seu colega lembra que se os jogadores forem irresponsáveis ou abusarem de seus filhos no jogo, poderiam atrair a atenção indesejada da mídia e gerar um problema social. Por esse motivo, o casamento e a criação de filhos é um sistema reservado para alguns poucos usuários qualificados que realmente respeitam os NPC. O diretor Júnior lembra que existem usuários que são bons na vida real, mas são malvados no jogo. Ele explica que não há como afirmar que existe uma correlação entre o comportamento de uma pessoa na vida real e seu comportamento em um videogame. Ele lembra que as ações de Grid são diferentes e se destacam das demais. Pode ser que ele careça de habilidades sociais na vida real, mas no jogo ele é uma pessoa completamente diferente. Ele opina que é uma pessoa que aprendeu e se desenvolveu no mundo de Satisfy, portanto, não há um jogador mais qualificado do que ele para receber o sistema de criação. Além disso, o único que ele recebeu até agora é a qualificação para poder ser pai. Ter o potencial de se tornar um pai e ser pai são duas coisas distintas. Os companheiros não sabem a que o diretor Júnior se refere. Ele expressa que a oportunidade está diante do protagonista, mas de aceitar ter um filho e criá-lo requer um nível diferente de determinação. O protagonista está sobrecarregado pelo monstro, ao mesmo tempo em que as janelas perguntam se ele está feliz com a notícia da gravidez de sua esposa. Não apenas isso. Essa será uma decisão muito importante para Grid, já que ele vê os NPCs como humanos, disse o diretor Júnior, explicando que uma decisão importante requer uma grande determinação. O protagonista tenta se concentrar diante do difícil oponente que tem pela frente e decide pensar na gravidez depois de derrotar esse sujeito. Então, o estripador ataca, mas uma janela informa a Grid que o nascimento de um filho e sua criação são uma responsabilidade enorme que requer uma grande determinação.
Grid consegue escapar por pouco do ataque do monstro, mas as janelas pedem que ele decida com cautela. O protagonista está aterrorizado com o quão realista a realidade virtual pode ser. Seus sentimentos por Irene também são muito reais, mas ele está tão impactado pela notícia que não consegue pensar claramente. Mas o monstro aproveita a distração e atinge o protagonista em uma abertura. Grid se amaldiçoa por não ter reagido a tempo a movimentos tão simples e tenta se concentrar novamente. Ele lembra que Irene sempre quis ter um filho como fruto de seu amor. Grid deseja celebrar essa notícia junto com ela. Graças a Irene, o protagonista aprendeu o que é o amor, mas não pensou que o resultado desse amor chegaria tão repentinamente. Então, uma ideia passa por sua mente, e se ele não aceitar? Lembra que sua esposa prometeu proteger este lugar para que Grid sempre tenha um lar para onde voltar. Grid também quer ajudá-la. O protagonista se firma em sua base, querendo que Irene tenha tudo o que deseja, mas enquanto estava distraído, o estripador se lança novamente. Grid pensa que é tarde demais e não poderá evitar o ataque. Mas então, o ataque do estripador é completamente bloqueado, o que deixa o monstro impressionado, pois ele também não esperava por isso. É Randy, que cobriu o protagonista porque estava preocupado com Grid. No chão, Grid pensa que faria o impossível se fosse por Irene. No entanto, isso implica uma nova vida, um filho. Definitivamente, é uma responsabilidade imensa. Grid duvida se deve aceitar, não sabe se tem a determinação necessária para se tornar pai. O combate de Grid contra o estripador continua. O monstro salta para esquivar a espada de Randy e contra-ataca enquanto cai. Randy resiste facilmente ao monstro e bloqueia com sua grande espada os ataques do estripador para proteger Grid. Então, o estripador é inesperadamente atingido no lado por Randy. Isso irrita a besta, que agarra o doppelganger pela cabeça, mas Randy consegue se libertar e esquiva o golpe horizontal do monstro. Em seguida, ele mira o protagonista, que ainda está impactado pela notícia de que será pai. Randy, por sua vez, se apoia em uma parede da cela para se impulsionar e salva novamente o distraído Grid do estripador. Randy chama a atenção de seu companheiro, e Grid se desculpa por estar tão distraído. Grid se sente sobrecarregado ao pensar nas coisas que virão em seu futuro, mas agora só precisa se preocupar com seu possível filho. Grid intercepta com força o estripador e exclama que agora só quer celebrar junto com Irene o fruto de seu amor. No entanto, Grid não sabe se apenas celebrar será suficiente. Ele continua distraído no combate, e Randy o salva novamente do monstro. Randy pode sentir que seu amigo não está agindo como de costume e aconselha o protagonista a se concentrar, caso contrário, ele se machucará. Grid sabe que o que Randy diz é verdade. Ele não pode deixar que seu amigo cuide de tudo e decide se concentrar de uma vez. Então, Grid ataca o estripador, mas este esquiva o golpe e se posiciona na frente de Randy. Grid está surpreso com a velocidade de seu rival, e os protagonistas não podem fazer nada diante do iminente golpe do monstro. O estripador acerta seu soco, levando os dois contra a parede da cela, e Randy se desculpa com seu companheiro. Grid se recupera e menciona que não foi culpa de Randy. Enquanto o doppelganger entretém o estripador, Grid raciocina que o monstro aproveitou que eles se juntaram para atacá-los. Então, o protagonista nota que do lado de fora da parede foram colocadas placas de aço para conter o estripador. Ele supõe que são suficientemente fortes para não ceder à sua força, então planeja algo depois de vê-las e ativa sua dança da esgrima de Padma. No entanto, o protagonista é interrompido por um ataque do estripador. Randy ataca por trás para distrair o monstro enquanto Grid toma uma poção. O protagonista percebe que o local é tão estreito que não consegue executar sua dança de espadas corretamente, por isso Randy não usou suas habilidades. Grid lembra que Lawel mencionou que seria complicado mesmo para 3 membros do clã Overgeared, definitivamente não é um oponente fácil. O protagonista consegue ver o tapa-olho sobre o qual Lawel tanto falava, que está sob a máscara do estripador. Grid consegue ver as cicatrizes e feridas resultantes da tortura que a criatura sofreu. O estripador é metade humano e metade demônio, uma existência que pode se tornar humana ou demoníaca dependendo do ambiente. Grid raciocina que Randy e o destripador são muito semelhantes,
mas há um momento em suas histórias que mudou o destino de ambos. O protagonista lembra da ocasião em que visitou o cemitério com o ancião Khan. O ancião ferreiro agradece a Grid por acompanhá-lo e deseja que seu filho Oliver se sinta tranquilo ao vê-lo ao lado de Grid. O protagonista questiona se os pais não se arrependem de como educaram seus filhos. Khan relata que muitas vezes deixou Oliver sozinho na ferraria quando era jovem, mas ele nunca reclamou ou mostrou descontentamento em relação às ações do pai. Khan revela que ainda não sabe se está qualificado para ser pai e exclama que não merecia ter um filho como Oliver. Ele lamenta não ter cuidado mais tempo de seu falecido filho. Enquanto isso, Randy esquiva um ataque do Estripador, bloqueia com sua espada a grande massa do monstro e consegue desarmar o Estripador com um movimento rápido. Ele grita para Grid que é o momento. O protagonista inicia sua dança de espadas, pensando que o Estripador é um demônio nascido da crueldade do Conde. Ele reflete sobre como a presença de outra pessoa ao seu lado teria mudado a forma como o Estripador se desenvolveu. Essas ideias voltam a perturbar a mente do protagonista, que ainda duvida se será um bom pai. O Estripador, por sua vez, não dá tempo para a resposta e usa as correntes que o aprisionavam como armas, atacando nossos protagonistas. Randy é atingido pelas correntes e Grid se lamenta por ter sido muito lento ao ativar sua dança de espadas, distraído em seus pensamentos. O monstro continua sua ofensiva, usando as correntes como armas e golpeando ferozmente os protagonistas. Grid não tem tempo para realizar sua dança de espadas e as janelas informam que ele está recebendo muito dano. O Estripador pega sua massa com as correntes e se prepara para terminar o combate. Essa forma de ataque constante para penetrar as defesas está sobrecarregando o Grid. O protagonista sente que sua vida está chegando ao limite e não tem tempo para se curar. Se continuar recebendo golpes diretos, não será capaz de derrotá-lo. Ele já sabia que os humanos eram inferiores. A voz de Noé ouvida, o gato sai do inventário de Grid para atacar o Estripador, enquanto grita que a arma secreta chegou. Noé usa sua ingestão de alma sobre o monstro e rouba 1831 pontos de força. Ele zomba de Grid por não conseguir lidar com algo tão insignificante devido à sua distração, mencionando que ser o melhor não é tão difícil, mas a Grid gosta de complicar as coisas. Ele explica que as dúvidas estão tomando conta dele porque analisa muito as vantagens e desvantagens. O protagonista lembra que o ancião Khan lhe disse que ninguém acha uma tarefa fácil na primeira tentativa. O ancião comentou que um dia Grid encontraria uma companheira e teriam um filho, mas ele deveria ter mais confiança em si mesmo. O protagonista respondeu que seria impossível para ele encontrar um parceiro em Satisfy, e disse que ter um filho seria ainda mais impossível, perguntando a Khan se ele ainda achava que criar um filho é difícil. O ancião responde afirmativamente e comenta que acabou se tornando um fracasso como pai, embora seu filho Oliver o amasse apesar de seus defeitos. Ele lembra como Oliver pedia para que ele não ficasse triste e mentia dizendo que estava bem, apesar de sua doença. Oliver revelou que gostou muito da primeira vez que seguiu seu pai até a ferraria, e quando voltou por conta própria, tudo lhe pareceu incrível. Ele não queria mentir para seu pai Khan, dizendo que todas as suas memórias são boas, mas ainda assim ama todas elas. Não existe ninguém que tenha sido um pai perfeito na primeira tentativa. No meu coração, guardo boas memórias, então não se culpe demais, pediu seu filho Oliver. O ancião Khan lembra que foi um pai com muitas deficiências, mas se encontrar com seu filho Oliver na próxima vida, o abraçará com a mesma alegria que sentiu ao segurá-lo pela primeira vez, cuidando dele com todas as suas forças. Esses são os primeiros passos para se tornar um grande pai, revelou o ancião a Grid. Voltando ao presente, vemos as lâminas douradas do protagonista, que ajudam Randy e bloqueiam os golpes do Estripador. Randy pensa que isso será tempo suficiente para seu companheiro, e o Estripador não tem tempo para reagir quando é completamente atingido pela habilidade assassina da esgrima de Padma. As janelas informam que o efeito do oricalco azul da fracasso aumenta o poder de ataque em 30% em lugares escuros, e mostram que Grid equipou a grande espada do Doppelganger como arma secundária, devido à finalidade de usar o estilo de duas espadas, aplicando apenas 50% do poder de ataque da arma. Noé menciona que Grid é como um pedaço grosso e nojento de metal, mas gosta de sua simplicidade, então lhe dará um presente e ativa novamente sua habilidade de ingestão de alma. Então,
entrega ao protagonista a força que roubou do Estripador, e Grid tomou uma decisão sobre ser pai, ele o receberá com alegria e fará o máximo para protegê-lo. O Estripador solta um grito furioso que desperta o medo em quem o ouve. Os olhos perspicazes do Estripador penetrarão através de suas fraquezas. Embora as janelas informem que Grid resistiu e o protagonista apoie firmemente suas pernas, uma janela pergunta novamente se ele aceitará com alegria a notícia da gravidez de sua esposa. Grid exclama que este é o início da paternidade, então o receberá de braços abertos. Com alegria, ele aceita a gravidez de sua esposa e pede que escolha um nome pré-natal para seu filho. Na Coreia, é um nome pelo qual os pais se referirão ao bebê até dar-lhe seu nome oficial. No momento do nascimento, esse nome geralmente está relacionado ao que os pais esperam para o futuro filho. Grid se prepara para derrotar o Estripador enquanto reza para que a fortuna e a prosperidade estejam sempre ao lado de seu filho. Empunhando ambas as espadas, ele usa a habilidade de Ases Enlace, ativando o efeito da grande espada do Doppelganger e aumentando o dano das habilidades em 20%. Também ativa o efeito de fracasso e as manoplas de luz sagrada, e vários golpes consecutivos são ativados. Enquanto o Estripador é derrotado, Grid decide que se tornará uma pessoa melhor no futuro, tudo pela futura vida que estará em seus braços. Nos veremos em breve, Jackpot. O protagonista decide nomear pré-natalmente seu filho com o nome de um grande prêmio. Vemos que, por outro lado, nos escritórios de Satisfy, amaldiçoam Grid por dar esse nome pré-natal ao primeiro nascido no sistema de criação em Satisfy. Após derrotar o Estripador, aparece uma janela mostrando a conquista de mais de 100 milhões de pontos de experiência por parte de Grid, que adquire 3 pedras potencializadoras de armas e uma pedra potencializadora bendita de arma. 1/3 da experiência obtida é distribuído igualmente entre Noé e Randy. O protagonista pensa que a batalha foi mais complicada do que esperava, mas esses dois finalmente estão dando bons resultados. Então, Grid também recebe os objetos do Estripador como recompensa, obtendo o tapa-olho e a máscara do Estripador. Por causa dessas duas coisas, Grid se atrasou 10 dias em seu caminho. O protagonista lembra que Lawel obteve essa informação de Haynes, o avaliador de monstros número 1 em seu ranking. Lawel estava confiante de que a informação era correta, pois Haynes tem a habilidade de prever o que um monstro deixará cair apenas observando suas características. O protagonista nota que, pela aparência, o tapa-olho do Estripador não parece grande coisa, mas Lawel deve ter pago muito dinheiro para obter essa informação de um ranquear, e ele pode confiar nele. Assim, ativa sua avaliação do ferreiro lendário, descobrimos que o tapa-olho do Estripador é de classificação única. O Estripador foi torturado por muito tempo e também foi obrigado a presenciar a tortura de inúmeras pessoas, resultando em uma grande compreensão dos pontos vitais. Este item ocular foi usado pelo Estripador por muito tempo e obteve essa habilidade. A habilidade de detecção de pontos vitais será gerada. Então, janelas mostram que a avaliação do ferreiro lendário descobriu uma característica oculta no item avaliado. Este é um item que contém o ressentimento do Estripador. O usuário será dominado pelo impulso de assassinar e se tornará um assassino temerário. Isso surpreende o protagonista, que deduz que deve ser alguma maldição terrível que não permitirá que seu usuário jogue normalmente. Mas isso é diferente se for Grid quem o usa. Ao colocar o tapa-olho, janelas informam ao protagonista que seu ódio pelos humanos está aumentando, o desejo de assassinar está inundando todo o seu ser. Mas outra janela mostra que Grid resistiu a isso, alegrando o protagonista, que poderá usar o item sem problemas. Grid pensou que o item bloquearia sua visão, mas parece que não funciona assim, e decide testar sua habilidade. Então, observa Randy e Noé e pode ver um círculo que indica os pontos fracos das criaturas. Não é muito preciso, mas Grid pode ver seus pontos vitais. Então, pega a cauda de Noé e questiona se realmente este é seu ponto fraco. Noé, por sua vez, grita e ordena que Grid o solte, tentando ocultar seu ponto fraco, exclamando que a melhor besta demoníaca do inferno não tem pontos fracos. Grid elogia seu estrategista Lawel por ter conseguido um item como este, que o ajudará a superar seus limites como sucessor de Padma. A detecção de pontos vitais é uma habilidade de alto nível que poucas classes de combate têm.
Quando se acerta um golpe em um ponto vital, a probabilidade de causar um golpe crítico aumenta, e também é possível causar vários estados anormais no oponente, o que aumenta significativamente o poder de combate do usuário. O protagonista planeja usar este item para potencializar as armaduras nos pontos vitais dos membros da guilda. Embora, por outro lado, não tenha ouvido nada sobre a máscara e se pergunta se será algum item lixo. Parece que é feita de ferro negro, que é um material de excelente qualidade, mas o design é horrível. Então, ativa sua avaliação e vemos que se trata de um item de classificação lendária. É uma máscara que reflete a tristeza do estripador, um ser que viveu uma vida dolorosa antes de se tornar uma criatura meio homem, meio demônio. A habilidade Lágrimas Sangrentas do Espírito Maligno será gerada. Assim como o tapa-olho, este item não tem condições de uso. A avaliação também encontra uma característica oculta no item avaliado. É um item que contém o ressentimento do estripador. O usuário será dominado pelo impulso de assassinar e se tornará um assassino temerário. Então, uma janela mostra o que a habilidade Lágrimas Sangrentas do Espírito Maligno faz. Quando o alvo é atingido, há 8% de chances de liberar um fluxo de sangue. O sangue expelido pintará a máscara do estripador. Quando isso acontecer 10 vezes, a máscara se tornará vermelha, momento em que o poder de ataque do usuário aumenta em 50% por 5 segundos. Isso impressiona a Grid, que elogia o quão incríveis são os itens lendários. O protagonista supõe que nem mesmo Raine sabia sobre isso e exclama que Lawel teve sorte, pois, senão, a informação teria sido mais cara. Uma janela o parabeniza pela gravidez de sua esposa e pergunta que tipo de filho deseja. As estatísticas e a taxa de crescimento podem ser afetadas desde a fase pré-natal. Então, outra janela pede que cuide de sua esposa. O protagonista deseja que seu filho não seja como ele, pois sabe que carece de talento em muitos aspectos. Ao mesmo tempo, decide continuar sua jornada com os garotos, pedindo a Randy que descanse no inventário até que seja chamado, e a Noé que fique fora um pouco mais. O protagonista chama para que abra a porta e pensa que, se seu filho tiver que se parecer com alguém, só tem em mente uma pessoa, uma personalidade radiante, um coração generoso e uma das primeiras pessoas a confiar nele. Ele deseja que seu filho seja como Irene e está feliz por Irene ser sua esposa. Ao abrirem a porta da cela, tanto o Conde Cibra quanto seus capangas estão surpresos. Quando lhe confirmaram, ele pensou que era mentira, não acreditava que o protagonista realmente poderia derrotar aquele monstro sem ajuda. Saindo da cela, Grid informa que já matou o estripador. Já tens a minha recompensa pronta? Perguntou com um sorriso que amedrontou os presentes. O conde responde afirmativamente e entrega-lhe os brincos de quartzo negro, que aumentam a inteligência em 15%. Considerando que esta era uma missão de rank S+, a recompensa não convence muito Grid, pois a sua inteligência já ultrapassa os 1000 pontos. Agradecendo aos seus títulos, decide vendê-los depois de encontrar um artesão que possa fabricar acessórios com o oricalco púrpura. O protagonista ainda tem algo importante a fazer e exclama que muitas pessoas sofreram por causa dos passatempos do Conde Cibra. O conde não entende por que deveria se preocupar com seres insignificantes e opina que são simples vermes que nascem, se desenvolvem e morrem no lixo. Pedindo um pouco de pão ao protagonista, pede-lhe para esquecer os vermes e convida-o a vê-los sofrer juntos. No entanto, o protagonista rejeita a oferta, pois ele não tem um passatempo como este. Aliás, aposto que uma boa quantidade de espadas poderia atravessar o teu imenso corpo. Se realmente queres ter um passatempo como este, deverias também desfrutar de perder um pouco dessa gordura, disse o protagonista com um tom de zombaria, e depois retirar-se, deixando uma má impressão no conde. Cibra opina que Grid é um sujeito muito desagradável. Então, ele se vira e pergunta se já estão aqui. Vemos que o esquadrão Black Arrow apareceu e está à disposição do conde. Cibra tem uma missão para os assassinos que nunca falharam um assassinato desde que começaram a trabalhar para a família do conde. Sigam o homem que esteve aqui há alguns momentos, matem-no e tragam-me de volta os brincos de quartzo negro, ordenou o conde Cibra. Este último planejou que o estripador fosse assassinado pelos Cavaleiros Vermelhos e não tinha intenção de entregar a relíquia da sua família a um desconhecido. Assim, Grid pagará essas palavras com a sua vida. Vemos que os assassinos aceitam a ordem do conde.
Em seguida, o conde se dirige aos seus dois capangas, que respondem ao chamado do seu senhor. O conde os golpeia impiedosamente, exclamando que ambos não fizeram nada, apesar de os seus preciosos brincos terem sido roubados diante dos seus olhos. O que estavam a fazer enquanto aquele idiota arrogante matava o monstro? Deveriam tê-lo matado com armadilhas, mesmo que morressem no processo, exclamou o conde furioso. Não pensem que sairão ilesos depois do seu mau desempenho. Nem sonhem que chegarão inteiros a casa esta noite, ameaçou o conde, golpeando-os, enquanto desabafa. Vemos uma criatura surgir das sombras. O conde é ferido rapidamente pela criatura, sem tempo de reação, cobrindo o rosto, questionando que diabos foi aquilo. Aqui revela-se que foi Noé quem saboreou pela primeira vez o sangue dos humanos. Então, o conde percebe que o gato tem um chifre e deduz que deve ser um monstro. O gato começa a voar e arranha o indefeso conde. O conde repreende seus seguidores por não conseguirem proteger a segurança do castelo, permitindo que um monstro entrasse tão facilmente. Ele ordena que capturem o gato ou serão mortos mais tarde. O conde tira sua túnica para afugentar o gato, que sai tranquilamente do local. O conde está extremamente irritado e insulta seus seguidores por serem tão inúteis, permitindo que um gato o arranhasse. Inesperadamente, ele é atacado por seus próprios seguidores, questionando o que diabos estão fazendo. Os rapazes exclamam que não são vermes e não permitirão que o conde mate seus familiares. O conde tenta recuar e menciona que se retirarem suas espadas, os recompensará. Mas naquela noite, um grito encheu o palácio. Uma garota pôde ver a cena do lado de fora, perguntando se era isso que seu companheiro tinha em mente. Kiki e Veradin, o necromante, revelam que não planejaram tudo isso, apenas queriam obter os ossos do estripador. O protagonista usou o gato para incitar os guardas a matar o conde. Veradin não pensou que Grid seria capaz de agir daquela forma. Kiki exclama que é um assunto sério, pois um alto membro da nobreza foi assassinado. Eles enviarão uma equipe de investigação. Além disso, o filho do conde ainda é jovem e tem seus próprios problemas relacionados ao pai. Kiki deduz que um banho de sangue está por vir entre as facções que desejam se tornar o novo conde. A base do clã White Wolf está nessas terras por culpa de Grid, e essas terras estão prestes a mergulhar no caos. O protagonista agora é considerado inimigo. Kiki propõe relatar tudo aos superiores, mas Verad nega a proposta, explicando que capturarão os soldados que mataram o conde e assumirão o crédito para aumentar sua influência. Propõe colocar uma casca vazia como senhor dessas terras para tomar posse do condado de Cibra de uma vez. Se você se apegar a apenas uma pequena árvore, não poderá ver toda a floresta de possibilidades por trás. Só tenho gratidão pela isca que tornou tudo isso possível, disse Veradin, referindo-se a Grid. Graças a ele, poderá oferecer essas terras ao seu mestre, Agnos. Randy pergunta ao protagonista por que castiga as pessoas mais, surpreendendo, Randy continua perguntando se é porque o protagonista é uma boa pessoa. O protagonista explica que não seria correto se descrever como boa pessoa, murmurando que o motivo pelo qual costuma ajudar as pessoas não é porque gosta, mas sim porque quer algum benefício delas. Embora haja algumas exceções, como aquele conde de momentos atrás, esse tipo de pessoa não merece viver. Grid pensa que matá-lo implicará pôr em risco sua posição no Reino Eterno, além de uma possível futura guerra. Além disso, ele falou que caso deixasse tudo do jeito que está, seria muito mais difícil sua missão na busca por Asmoel, então deixou todo na mão de Noé. Ainda assim ele não se arrepende de ter matado aquele conde. Então, Grid é atacado por trás, mas é protegido pelas lâminas de Pabranium, o grupo de assassinos que o conde enviou. Não pode acreditar que o protagonista percebeu seu sigilo perfeito. Grid se esquiva dos assassinos de baixa categoria por tentar matá-lo e revela que sua percepção supera os 1400 pontos. Ele amaldiçoa o conde por ter dado chance dele convocar os assassinos. Além disso, diz que foi uma péssima ideia seguir as ordens do mestre deles. As lâminas de Pabranium voam em alta velocidade e atingem o ponto fraco de um dos assassinos, causando um dano crítico de 1590. Grid raciocina que, apesar de ter atingido um ponto vital, o dano é mínimo. Claramente, ele precisa de mais Pabranium.
Ele pensa que não pode usar o Pabranium adequadamente, a menos que consiga mais peças do mineral na região ocidental. Os assassinos amaldiçoam as lâminas douradas, pensando que deve haver algum assassino de alto nível escondido em algum lugar controlando-as, e ordenam estar alerta. Grid aproveita a situação e ordena a Fakir que os mate. Isso assusta os assassinos, que se preparam para o combate. Vendo as lâminas voando de cima, deduzem que o assassino que acompanha Grid deve estar se escondendo sobre eles, mas estavam errados e são atravessados pela fúria do ferreiro de Grid. O protagonista calcula que o nível médio desses assassinos parece estar por volta de 240, se os derrotar a todos, poderá subir para o nível 288. Mesmo que invista todos os pontos de estatística que ganhará ao subir de nível em agilidade, não terá alcançado seu objetivo. A força do protagonista está em 2.810 pontos, enquanto sua agilidade está em 1.606 pontos. Antes de conhecer Piaro, ele colocou todos os pontos de estatística que ganhava em força, e é por isso que a diferença entre essas duas estatísticas não parece diminuir. Aqui vemos que os assassinos atacam o protagonista lançando uma infinidade de adagas. O objetivo de Grid é ter uma proporção de 1 para 1 entre sua força e agilidade, e ele questiona se terá que subir 120 níveis para poder cumprir esse objetivo. Ao mesmo tempo, Grid se livra das adagas com sua espada e ordena a Rand e Noé que ataquem, mas Noé tenta enganar seu novo amigo para que o acaricie no queixo em vez de ajudar Grid. O protagonista sabe que deve subir de nível enquanto treina suas habilidades, e por isso, não pode perder tempo. Acaba rapidamente com os assassinos e aproveitará ao máximo o tempo nas 2 semanas que levará para chegar ao seu destino. Grid está impaciente para chegar a Titã, a capital do Império. Enquanto isso, no castelo do Conde Sibra, vemos que prenderam os 2 sujeitos que acabaram com o Conde. Eles tentam se desculpar, dizendo que o Conde os torturava e exercia livremente sua tirania. Aqui é apresentada a identidade de Dan, de 23 anos, o cavaleiro número 31 dos Cavaleiros Vermelhos e o mais jovem entre eles. Ele agradeceu aos rapazes por cooperarem com a investigação e ordena a execução desses homens e suas famílias. Os rapazes estão descontentes porque Idan prometeu perdoar suas famílias se cooperassem. Pensei sobre isso e cheguei à conclusão de que se sentiriam muito sozinhos se vocês fossem os únicos a morrer, disse o Cavaleiro Vermelho, permitindo que os rapazes possam ver suas famílias no além. Os capangas do Conde são retirados enquanto gritam por piedade. Idan pergunta a Veradin se foi ele quem os capturou, e o jogador responde afirmativamente. O Cavaleiro Vermelho menciona que Veradin teve muita sorte, pois simplesmente passou pelo local quando viu como eles matavam o Conde Sibra, e por isso os prendeu. Veradin se culpa, pois se tivesse chegado mais cedo, talvez pudesse ter salvado o Conde. O Cavaleiro pergunta se realmente não sabe nada sobre a pessoa que matou o Estripador. O Necromante explica que só sabe o que ouviu dos soldados, mas parece que é um homem de cabelo negro que viaja sozinho e tem uma aura de assassino ao seu redor. Idan raciocina que o motivo principal pelo qual o enviaram até ali foi para lidar com o desastre causado pelo Estripador, mas parece que as coisas se complicaram. Seus superiores ficarão chateados se não conseguir mais informações. Sente que o assassino do Estripador e o assassinato do Conde estão de alguma forma conectados, mas Veradin está fingindo não saber nada. Idan não tem dúvidas de que este homem está envolvido neste incidente, e o fato de ele ter decidido não contar nada o incomoda. Enquanto isso, nos dirigimos à grande cidade de Heidan, onde alguém se surpreende por ter chegado à cidade do Sr. Grid. O rapaz visitou todos os tipos de cidades, mas esta é a que mais o impressionou. Calcula que deve haver pelo menos 100.000 residentes vivendo aqui e pensa que ser um duque é realmente incrível. Não pensou que eles poderiam administrar uma cidade como esta. Trata-se de Damian, que tem estado querendo se reunir com Grid novamente. Alguém se aproxima de Damian, surpreso por ter chegado outro visitante. Acho que seria um desperdício deixar você entrar facilmente, exclamou Piaro, perguntando pela identidade do forasteiro. Damian identifica o homem como um agricultor e não se lembra de ter feito algo que pudesse tê-lo irritado. Então, ele deduz que Piaro deve ter lido as frases que ele escreveu em sua armadura, demonstrando o amor que tem pelas filhas de Rebeca e desejando que o mundo entenda seus sentimentos.
Ele se apresenta como um paladino comum que serve à igreja de Rebeca e questiona o agricultor se tem algum problema com ele. Piaro pede para Damian parar de mentir e expressa que ele não parece um paladino comum. Esse comentário irrita Damian, que finalmente se apresenta como um paladino otaku. Então, Piaro propõe um duelo, sentindo que o poder divino de Damian é superior ao de qualquer membro do clero que ele tenha conhecido até agora. Isso chama a atenção do espadachim. Damian, por sua vez, fica impressionado por um agricultor ter detectado a magnitude de seu poder divino. Além disso, ele acredita que o homem deve ser um cidadão enlouquecido pela pressão e reza para que a bênção da luz da deusa possa curar a doença de Piaro. O agente da deusa não tem tempo a perder e precisa pedir ao Sr. Grid que cele a lança de Lifael o mais rápido possível para salvar Isabel a todo custo. Ele sente uma presença realmente avassaladora e consegue a tempo sacar seu escudo para se proteger de um ataque inesperado do agricultor. Piaro golpeia com força, sem aviso prévio, mas o rapaz consegue se proteger. Damian recua, sem entender como o agricultor pôde exercer tanta pressão contra o paladino mais forte da igreja de Rebeca. Com uma simples enxada, ele fica entorpecido pelo golpe e se questiona quem diabos é aquele homem. Piaro, por sua vez, também está surpreso por o rapaz ter sido capaz de bloquear o ataque. Ele não pode acreditar que existam pessoas por perto que não possam ser subjugadas pelo Império. Durante o tempo em que esteve com o Duque Grid, o corpo de Piaro finalmente se recupera. O agricultor se apresenta como Piaro, elogia a excelente defesa do rapaz e propõe lutar contra ele usando sua esgrima incomparável. Se quiser entrar em Heidan, terá que me derrotar, disse Piaro, propondo começar o duelo. Damian acha absurdo, não faz sentido um agricultor ser o guardião da entrada. Outra forte presença chama a atenção de Damian. Outra pessoa aparece em cena com uma grande explosão. O rapaz murmura que é uma surpresa e pensou que encontraria Damian ali. Ele descreve Damian como o usuário da classe paladino de Rebeca que foi menosprezado por todos, mas conseguiu chegar ao segundo lugar do ranking de paladinos. Embora tenha desaparecido repentinamente do ranking e os rumores digam que obteve uma classe oculta. Deve ser Damian, supus Kraugel, aparecendo no local. O paladino fica totalmente surpreso, perguntando se está diante de Kraugel, o primeiro lugar do ranking unificado. Kraugel expressa que durante estas 2 semanas pensou que formou um vínculo especial com Piaro e até ontem conseguiu reduzir sua saúde pela metade. Mas Kraugel está decepcionado com Piaro por treinar em segredo com um oponente desse calibre, comentário que irrita Damian. Mas Kraugel pede para treinar contra Damian. Piaro explica que também é a primeira vez que conhece Damian, mas não pode evitar a essa altura. Chama Damian, que responde timidamente. Escolha um de nós para lutar primeiro, ofereceu o agricultor. Damian gagueja, expressando que não quer lutar e se pergunta que tipo de lugar é Heidan. Então nos dirigimos a Yubadakan, no Reino Akin. Aqui se reúnem 275 membros de um clã com um nível médio de 230 e ordenam usar máscaras e capacetes para ocultar a identidade. Entre eles, há pelo menos 100 ranqueados no top 1000 do ranking unificado. Finalmente chegou o momento ideal para usarmos nossa incrível força. Nosso objetivo é a base do clã Overgiared, a cidade de Heidan, gritou Sival, o segundo lugar do ranking unificado, mestre do clã Snake e conde do Reino Akin. Sival exclama que Grid os humilhou na competição internacional e, depois de se tornar duque após o evento da invasão dos Gorens, instantes no passado, no clã Snake discutiam como não podiam ignorar Grid, que está crescendo rapidamente no ranking e será um obstáculo para cumprir seus objetivos. Azuka expressa que mesmo que quisessem, não podem fazer nada, já que o clã Overgiared tem membros no top 10 e no top 40 do ranking unificado. Não podem vencê-los. Vox, por sua vez, explica que uma barreira não serve se não estiver no lugar certo, e Azuka não entende seu companheiro. Vox explica que, segundo seus exploradores, o paradeiro de Grid é desconhecido e os membros do clã abandonaram sua cidade para explorar as minas. Heidan é apenas uma casa vazia no momento. Vox menciona que é território estrangeiro, então não poderão ocupar a cidade, mas é uma oportunidade perfeita para destruir seus interiores e atrasar seu desenvolvimento.
A Azuka pensa que é perigoso para o clã Snake fazer isso sozinho, e Sival murmura que não são os únicos que consideram Grid como um incômodo e farão alguns arranjos. Voltando ao presente, Sibal exclama que o castelo de Grid está vazio e não há ninguém na cidade, então eles têm a vitória garantida. Não iremos sozinhos, formamos uma aliança, revela Sibal gritando. Os 7 principais clãs se uniram para derrubar Grid. Em outro lugar de Satisfi, vemos outro dos 7 grandes clãs, Ice Flower, um dos 7 principais clãs, um clã pequeno com cerca de 30 membros, mas todos são elites que estão no top 100 do ranking de magos. O mestre deste clã é Vondre, o primeiro colocado no ranking de magos. Ele foi humilhado durante a competição internacional e seu ranking unificado caiu do 11º lugar para o 17º devido à pressão do clã Overgiared. Cheio de fúria, Vondre dedicou todo o seu tempo, dinheiro e esforço para obter magia de rank S. Agora ele é notavelmente mais forte do que quando participou da competição internacional. Animado, Vondre exclama que destruirá todo o território de Grid, em 9 meses, durante a segunda competição internacional que será realizada em seu país natal, França, derrotará o protagonista em 3 segundos. Os membros do clã pensam que seu mestre definitivamente enlouqueceu. Então pedem ao mestre que pare, pois detectaram movimento na floresta. Aparentemente, encontraram refugiados, centenas deles, e os amaldiçoam por interromper seu caminho para Reidan. Vondre propõe matar todos, mas seu companheiro pede que ele se acalme, pois se matarem tantas pessoas, sua má reputação aumentará e não poderão jogar por um bom tempo. Então Vondre ativa sua magia para voar, e seu companheiro não entende o que seu mestre planeja. Vondre propõe atravessar a floresta voando, pois não está disposto a atrasar o avanço quando estão tão perto de Reidan. Então todos ativam sua magia de voo. Apesar de ser um desperdício de mana, um dos membros do clã é atacado por surpresa. Pedem a Vondre que pare, pois seu companheiro Ren foi atingido e o culpado desapareceu instantaneamente. Nisso, uma janela informa a Vondre que o membro Ren de seu grupo morreu. Vondre ataca o chão ordenando que o bastardo se mostre. Seu ataque causa uma grande explosão, mas quando a fumaça se dissipa, ele só pode ver o cadáver de Ren no local. Então outra janela informa que outro membro do grupo morreu. Eles estão sendo atacados por um lado, supõem que deve ser um assassino, e os assassinos são os counters dos magos. Além disso, estão em uma área cheia de sombras. Como estão em desvantagem neste local, ativam sua habilidade de rapidez e escapam rapidamente. Então são atacados por lâminas que vêm de todas as direções e decidem ativar seus escudos. Embora pareçam inúteis contra as lâminas que anulam a magia, mais membros morrem no ataque. As janelas não param de informar mais baixas no clã. É um verdadeiro massacre, e ordenam usar qualquer método para escapar. Isso parece ser inútil, e o clã é completamente aniquilado. Vondre compreende quem poderia acabar com 11 magos de elite em apenas 5 minutos, exceto ele, que está no nível 303. Os outros magos estão todos acima do nível 200. Vondre só tem uma pessoa em mente e grita perguntando como sabiam que iriam atacar Reidan por esta área. Ele ordena que o assassino Fakir responda, e aqui o assassino se mostra, que não tem intenção de responder, dizendo que todos morrerão ali, embora por dentro pense que é uma coincidência. Não esperava encontrá-los neste desvio que tomou para evitar o Império. Vondre aterrissa, amaldiçoando o assassino, carregando um feitiço, revelando que veio com a intenção de destruir até o último inseto relacionado a Grid, disse com raiva. Fakir consegue reagir a tempo e esquiva a habilidade de fúria do dragão de gelo. O ataque causa uma grande explosão e congela grande parte do campo de batalha. Vondre, por sua vez, ri, exclamando que foi um dos feitiços de rank S que aprendeu. Embora Fakir o provará antes que Grid. O assassino sente que os feitiços de Vondre são perigosos, mas por outro lado, devem ter um consumo de mana enorme. Então Fakir se apoia no chão, mas o gelo consegue desestabilizá-lo um pouco. Fakir se surpreende porque o cara também congelou os arbustos para usá-los como armadilhas. Seu análise de combate é impressionante. Nisso, Vondre já sabia que os caras de Overgiared alcançaram seu terceiro avanço de classe, mas não pensou que seriam rápidos.
Embora exclame que se Fakir não tiver lugar para se esconder, é apenas uma barata contra ele. O assassino não tem meios para se esconder no ambiente, e cada vez há mais pilares que limitam seu movimento. O mago de gelo ordena a seus companheiros que também ataquem, dizendo que se um assassino não pode se esconder, é inútil. Com os ataques se dirigindo a Fakir, ele exclama que o assassino cairá antes de Raiden. Mas nisso, Fakir se concentra e ativa uma habilidade com a qual consegue esquivar todos os ataques com uma velocidade e agilidade incomparáveis, ao mesmo tempo que acaba com um dos magos. Vondre está impressionado com a atuação de Fakir, que não diminuiu sua velocidade apesar do frio, e tem um controle absoluto dessa velocidade avassaladora. Fakir domina completamente sua velocidade e acaba instantaneamente com outro grupo de magos. O assassino porta uma armadura que normalmente aumenta a agilidade em 6% e a velocidade de movimento em 12%. Mas como quem forjou foi Grid, aumenta ainda mais as estatísticas. Vondre compra o controle de Fakir com o próprio Kraugel e não sabe como eles se tornaram tão fortes. Mestre da Velocidade é uma terceira classe avançada que busca o controle supremo. Para alcançá-la, essa classe avançada tinha uma grande sinergia com os itens de Grid, resultando no aumento significativo do poder de combate de Fakir. Os magos não têm tempo para conjurar feitiços devido às adagas do assassino e acham que isso é semelhante a trapacear. Vondre ordena o uso da magia armazenada nos orbes, mas os magos pensam em guardá-los para Raiden. Mesmo assim, Vondre ordena que eles os usem, ou irão todos aqui. Fakir sente que algo grande está chegando e os magos lançam instantaneamente os feitiços armazenados em seus orbes, celebrando prematuramente por terem atingido o assassino. No entanto, um companheiro não acredita nisso. Eles apenas atingiram uma imagem residual e desconhecem o paradeiro do corpo verdadeiro. Vondre ordena que seus companheiros se retirem e ativa seu duplo lançamento, pronto para capturar a barata que tem estado correndo. Ele combina 2 feitiços e então Fakir é capturado na habilidade do Mago de Gelo. Vondre celebra seu feito, pois agora Fakir não poderá usar seus truques. O assassino está completamente aprisionado no gelo, mas causa uma grande explosão que cega a visão dos magos. Vondre exclama que é patético usar bombas de fumaça quando se está prestes a morrer, mas seu companheiro o alerta sobre algo. Fakir desapareceu completamente sem deixar rastro. Eles pensam que ele deve ter se escondido no chão e decidem usar sua magia de detecção para encontrá-lo. No entanto, eles ficam completamente sobrecarregados ao sentir que ele chegou por trás. Vondre não morrerá tão facilmente, mas é eliminado com um movimento do assassino. Fakir se lembra que Grid perguntou sobre o outro item, e o assassino respondeu que usava essa armadura porque não queria se distrair usando outras coisas, acabando com Vondre. Fakir aconselha a não baixar a guarda, especialmente se não estiverem certos de que seu alvo está morto. Vemos que Fakir usou o capuz para ocultar completamente sua presença. Enquanto isso, nos dirigimos a outro lugar de Satisfy, nos encontramos na entrada de Patrian, onde perguntam o que está acontecendo. As guildas que se uniram para invadir Raiden ordenam que as portas do castelo sejam abertas. Então alguém pergunta o motivo pelo qual estão se dirigindo para o oeste, embora os jogadores não queiram responder. O mestre da guilda ordena que se afastem para que ele responda. Trata-se de Bubat, com a classe Triturador, o 32º colocado no ranking unificado e mestre da guilda Jack. Ele explica que estão apenas caçando e acha que um interrogatório é exagerado. O NPC continua dizendo que não se importa se é exagerado, eles apenas devem responder com a verdade. Bubat não pode acreditar como esse sujeito está exercendo tanta pressão, não sabe quem diabos ele é. Eles se juntaram com a guilda Seraph, com 200 membros, para atacar Raiden por essa direção. Sentiram-se humilhados durante a competição internacional, mas não poderão passar por Patria até Raiden por causa desse sujeito. Bubat exclama que, se nenhuma resposta satisfizer o sujeito, eles terão que atravessar Patria à força, mas o NPC responde que já confirmou a verdadeira intenção dos jogadores usando o orbe especial que está nesta área, liberando uma pressão avassaladora. Ele exclama que essas mentiras lhe lembram de uma pessoa miserável que conhece. Explica que, infelizmente para eles, há alguém valioso para ele vivendo nas terras para as quais os jogadores estão se dirigindo.
Bulbat sente uma pressão avassaladora e decide se retirar por vontade própria, caso contrário, seus restos ficarão nesta cidade que ele protege. Exclamou o Conde Azur, senhor da cidade de Patrian. Galera, muito obrigado pelos 3.000 inscritos, vamos agora correr pros 4.000. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.